Olá, amigos e amigas do Longe Se Vai, esse programa que tem o patrocínio da MAG Mongeral Aegon Group, um programa que trata do futuro e de longevidade. Evidentemente que nesses tempos de pandemia nós estamos tratando mais do futuro, né? Porque o próprio futuro é mais do que uma dúvida. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui Armínio Fraga Neto, né, ex-presidente do Banco Central, sócio fundador da Gávea Investimentos, um economista, um pensador brasileiro que, na minha opinião, dispensa qualquer apresentação. Talvez hoje a gente consiga aqui ver um Armínio um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver nos telejornais, em que a gente vai tentar bater um papo um pouco informal, né? Mas vamos dizer assim, uma conversa de botequim sem chope sobre esse momento que a gente está vivendo, um momento ímpar na nossa história, e como é que o Armínio Fraga, né, a pessoa física, não só está vivendo, como é que ele tem pensado, refletido sobre o futuro. Boa tarde, Armínio, muito obrigado por você estar aqui conosco, batendo esse papo. Oi, Marcelo, prazer, como sempre. Muito bom. Armínio, você, nos seus sonhos mais loucos, você imaginou que a gente estaria vivendo assim uma hecatombe? Eu não tenho nenhum termo, um substantivo adequado para classificar o que a gente está vivendo em termos globais, mas você já havia pensado que você, ao longo da sua vida, iria viver assim um momento tão diferente da história da humanidade? Não. Assim, já, aqui e ali alguém falava em pandemias e riscos, mas nada parecido. Assim, nós tivemos nos últimos anos no mundo da economia, das finanças, crises enormes, né? Tivemos a crise de 2008, 2009, que pegou o centro do sistema, os Estados Unidos, tivemos a crise europeia, mas nada que pudesse comparar ao que nós temos hoje. Isso é realmente algo diferente, dramático, as consequências do ponto de vista humano, humanitário, são assim um pesadelo gigante, um desafio para o qual não existe muito roteiro. É um clima de medo, sabe? E, enfim, mas eu ainda acho assim, que, sem querer mergulhar aqui numa lista de dúvidas e receios, assim, eu ainda acho que lá no final, vamos dizer, nós, enquanto humanidade, vamos dar um jeito nisso. Eu me preocupo muito com o nosso caso aqui no Brasil. Acho que nós somos mais vulneráveis do que essas economias mais avançadas que receberam assim os primeiros choques e têm, em maior ou menor grau, conseguido dar respostas, né? Mas, enfim, nada parecido. Eu tenho dito aqui, Armínio, que o mundo em que a gente vivia até janeiro de 2020, ele não existe mais. Nós estamos na expectativa, ou talvez na expectativa de começar a reconstrução de uma nova sociedade. Existem alguns pontos, né? Eu tenho comentado aqui que, na verdade, o Covid-19 é um sintoma, talvez. Um sintoma de que a humanidade, de um modo, não estava indo num caminho legal, né? O Covid-19 mostrou quão frágil é o ser humano, né, frente à natureza. E é óbvio, frente à natureza, a nossa existência não é indiferente, né? E quão frágil que a nossa espécie por exemplo, mostra que algumas questões, como, por exemplo, a saúde, a educação, a infraestrutura, elas são questões que dizem respeito ao mundo como um todo. Elas têm que ter uma gestão global, realmente. O meio ambiente também. Será que existe essa percepção por parte das lideranças, por parte do meio acadêmico, né, dos economistas, que é preciso realmente fazer transformações estruturais profundas para que a gente possa enfrentar esses desafios, tipo o coronavírus e outros
que estão por vir aí, naquele momento, assim, a saúde do indivíduo que morre lá no interior da Nigéria diz respeito a mim, a meus filhos, aos meus netos, ao cara que mora na Dinamarca, ao cara que mora na Oceania. Isso é fato. Será que as pessoas se deram conta disso, as lideranças, principalmente? Olha, eu espero que sim, depois desse susto. Mas se você voltar atrás 3 meses e pensar em meio ambiente, que você citou com muita propriedade, assim, no meio ambiente a coisa está muito mal parada e está sendo muito difícil coordenar esforços aí, vamos dizer, planetários, para nós lidarmos com uma questão que é existencial em última instância, né? Então, assim, tem sido difícil no mundo coordenar ações, eu diria, em toda parte. Tem poucos exemplos onde se conseguiu uma coordenação legítima. No meu campo, mais feijão com arroz para mim, política macro e tal, por exemplo, os bancos centrais vivem dizendo que agiram de maneira coordenada, mas o fato é que todos eles estavam diante de uma recessão, todos eles afrouxaram a política monetária. O fato de eles terem feito isso ao mesmo tempo não significa que houve coordenação ou cooperação. Cooperação requer adaptações, requer que negociações, um lado vai ceder, o outro vai criar e assim por diante. E eu penso que no mundo, nesse mundo agora da pandemia, nós fomos pego mal. E um pequeno último ponto, assim, o próprio sistema de governança global e, por que não dizer, a própria democracia representativa, nesse momento, vivem uma fase difícil, sabe? Não é só a coordenação dentro de países, nós estamos vendo tendências autoritárias, populistas, com frequência elas são obscurantistas. Nós aqui no Brasil enxergamos esse tipo de rejeição à ciência, infelizmente com alguma frequência. Então, assim, é um quadro complicado. Eu ainda acho que no final das contas nós vamos achar um caminho, mas aquele caminho original ficou famoso com o Fukuyama, de o fim da história, que todo mundo ia agir de maneira democrática e as concorrências iam ocorrer no mercado de uma maneira civilizada e tal. Isso daí, no momento, tirou férias, sabe? Acho que essas ideias estão sendo suplantadas por regimes mais complicados, assim, menos biodegradáveis. Mas, Armínio, você não acha, não percebe, por exemplo, que esses regimes que têm esse caráter mais autoritário, demagógico, personalista, enfim, que estavam florescendo, eles, nesse próprio embate com a ciência, né, até com os próprios meios de informação, que estavam também sendo muito atacados na sua credibilidade, eram atacados de serem enviesados e tal. Você não acha, né, até foi muito simbólica, né, a internação do Boris Johnson na UTI, ele que no primeiro momento negava, né, as medidas que seriam necessárias. Você não percebe que há digamos assim, um certo... o Covid-19, a pandemia ameaça esse tipo de regimes, esses regimes obscurantistas, esse é o termo, obscurantistas, né? O que tem se mostrado é que, para enfrentar isso, só o conhecimento e a ciência, não existe outro protocolo. Então, eu acho que eu não sei se existe uma correlação assim tão clara entre autoritarismo, obscurantismo, etc. Existe com o populismo. Acho que o populismo tipicamente vem acompanhado de uma dimensão meio surreal, assim, e que pelo menos para nós aqui que tentamos entender as coisas e buscar a relação de causa e efeito e tal, assusta, né? No que diz respeito aos regimes mais autoritários, eu acho que hoje, especialmente no caso aí da pandemia, a China vem se colocando de forma a
tentar convencer as pessoas de que o modelo deles é mais eficaz. Eles, na hora da crise, foram lá, trancaram tudo, etc., e as coisas melhoraram. Então, são desafios que, em última instância, nós que acreditamos assim, numa democracia plena, republicana, aberta, plural, nós vamos ter que tomar um certo cuidado. O que nós temos a nosso favor é assim, que os países mais desenvolvidos, onde existe liberdade, onde existe solidariedade, são esses países que seguiram o caminho da democracia liberal, tipicamente representativa, assim, acho que é muito cedo para os nossos adversários comemorarem. Acho que nós ainda estamos na frente e a minha convicção é de que continuaremos na frente, mas não sem algum esforço, né, de lutar contra, de resistir. Com frequência, nós estamos falando de resistir a essas tentações e embromações e promessas malucas que surgem a toda hora e a toda parte, né? Pois é, um contra-exemplo bom, na minha opinião, por exemplo, um contra-exemplo interessante, no caso da China, é a própria Coreia do Sul, que está ali do lado, e com protocolos adequados, e é uma democracia, inclusive muito parecida com a nossa, né, com seus percalços todos, e também conseguiu resultados bastante satisfatórios no combate ao Covid. Ontem eu estava escutando na CNN também a primeira-ministra da Noruega, os países nórdicos, escandinavos, estão controlando com muito sucesso a epidemia de uma maneira absolutamente transparente e democrática. Agora, o que eu penso, Armínio, eu queria saber o que você acha, que nós estamos aí para ouvir novos tempos. As relações humanas, elas vão ter que se modificar. É um paradoxo, não é? Porque o que era um abraço, um beijo, um aperto de mão, passou a ser quase uma coisa letal, né? Uma ameaça. Né? É paradoxal isso. As relações humanas, com certeza, vão ter que mudar, né? Talvez não existam mais aqueles grandes shows de grandes artistas, as pessoas talvez não vão tanto, não frequentem mais tantos lugares com muita gente, eu não sei. Mudanças haverão, mas assim, as relações humanas vão mudar, e para mim, né, modestamente, a economia é uma das facetas das relações humanas, né? E eu fico curioso no que a gente trabalha aqui na Fox, principalmente, a gente já sentiu o que estava sendo uma mudança já violenta, que era a adoção do digital, né? Da informática, da automação, enfim, nos processos até de compra e venda, de transações comerciais, de relações comerciais. De repente, ela como se fosse um relâmpago, ela foi incorporada imediatamente. Você não acha que a gente vai talvez ter que construir também relações econômicas adequadas a essa nova realidade? E é complicado isso, né? Eu acho. E isso tem várias dimensões. Eu não tenho uma resposta assim muito organizada, mas assim, pequenos pontos que me vêm assim à cabeça, relações de trabalho mudando, com certeza. Agora se fala muito, né, inteligência artificial, máquinas que pensam, e por aí vai. Isso pula, eu acho que direto na questão da desigualdade. Há uma concentração enorme de renda e riqueza ali no topo do topo do topo, 0,01% lá em cima, e ao mesmo tempo um número grande de pessoas, isso por razões tecnológicas, eu diria também pelo fato do mundo ter se integrado muito nessas últimas décadas, também pessoas que não têm visto o seu padrão de vida melhorar, e nas economias mais avançadas isso também tem criado tensão. Então, assim, são questões de natureza social, econômica, de primeiríssima ordem de grandeza. Eu, paradoxalmente, ao mesmo tempo, eu acho que o modelo
da social-democracia, liberal, democrática, é bom, é o modelo certo para processar isso, sabe? Sim, nós temos frequentes aí embates aí com temas nos quais a democracia custa um pouco, às vezes, a processar, mas eu sigo com plena convicção de que esse é o único caminho, é o único caminho. As questões tecnológica, demográfica, agora ligadas à saúde, isso tudo forma um caldo enorme que vai precisar ser rediscutido. Nós estamos vendo aqui hoje no Brasil mesmo, há discussões sobre temas de mercado de trabalho, agora para lidar com desemprego maciço, ameaça do desemprego maciço, temas de assistência social, como distribuir, por exemplo, está muito claro para o pessoal que estuda isso, que o Brasil precisa ter um sistema de identificação das pessoas, que não se confunde com o modelo Big Brother que você tem em outros países, na China, por exemplo, mas é uma coisa muito simples, que use tecnologia moderna, íris, reconhecimento facial, para identificar as pessoas, e nesse momento imagina como seria bom se esse grande cadastro existisse para distribuir rapidamente para metade da população a um custo baixíssimo. Então isso precisa acontecer, facilitar também a vida das pessoas, isso casa com esse mercado de trabalho mais flexível, que também muda a cabeça das pessoas. Hoje tem discussões interessantes, aqui mesmo no Brasil, o Zé Roberto Afonso soltou outro dia a ideia do seguro do seguro destrabalho, conceito que ele desenvolveu e que está aí jogando na discussão. Então, acho que vai ter muita coisa chegando. Mas, em última instância, eu ainda acho que os pilares fundamentais da democracia, da liberdade, da equidade, vão ser a bússola. Tá? A bússola. Ela vai se adaptar de um jeito que é difícil até de prever. Tá? Mas vai ter que acontecer desse jeito. E num mundo menos integrado, menos bonzinho, onde existem tensões enormes, a briga, por exemplo, entre a China e os Estados Unidos, que parece ser algo que vai levar décadas para conosco, né? Isso é coisa muito séria, sabe? Então, assim, o mundo está se repensando em muitas dimensões, e algumas eu acho que podem dar para trás, como no caso da integração, e outras não, eu acho que elas vão evoluir dentro desse arcabouço que precisa ser fortalecido. Esse assunto que o Zé Roberto estava colocando, eu também já tenho lido, me dedicado, estudado, claro, como diletante sobre isso. Eu acho que está se referindo ao displacement, né, que já vinha ocorrendo nos Estados Unidos fortemente e, por exemplo, aqui nós já temos no Brasil, por conta da crise, uma massa entre 12 a 13 milhões de desempregados oficiais, né? A tendência é um aumento dramático desse número. Essa ideia de você ter um auxílio não emprego é interessante e tal, mas eu fico pensando, mas existe também dentro do ser humano a necessidade dele ser útil, assim, a ideia do indivíduo viver através, digamos, de uma bolsa inutilidade, digamos assim, é um pouco frustrante, na medida que eu li um livro, talvez você tenha lido, que The Hillbilly Elegy. Ele ganhou o prêmio Pulitzer há uns 4 anos atrás, que é uma descrição das montanhas. Sim. Ali. Leu esse livro, né? É interessante. Eu não li o livro, mas eu li a respeito, eu sei mais ou menos o tema. E as pessoas daquela área, aqui, principalmente de minério, né, ali das montanhas ali do Kentucky, que vivem mais ou menos de seguro-desemprego, mas aí aumenta o consumo de drogas, de violência familiar, e uma enorme frustração das pessoas, né, confrontadas com a sua inutilidade. Eu fico pensando assim, no mundo, não só você garantir a subsistência, mas também dar a perspectiva da pessoa dar algum significado para a sua existência, né? Não claro, eu concordo.
Eu vejo, por exemplo, o Bolsa Família é um belíssimo programa para lidar com pobreza extrema, mas ninguém acha que isso é um sinal de sucesso, né? Eu acho que um sinal de sucesso para o Brasil vai ser o dia que tiver muito menos gente no Bolsa Família e trabalhando e ganhando muito mais, né, do que o que a Bolsa Família oferece. Então, assim, eu às vezes me pego discutindo esse tema da desigualdade, que eu tenho batido bastante nisso aí nos últimos 2 anos, e tomando um certo cuidado para falar desigualdade junto com mobilidade social, junto com oportunidades. Eu acho que é um pacote mais completo. Em última instância, o que se quer é uma sociedade mais próspera e onde as pessoas não dependam tanto do CEP, né, de onde elas nasceram. Então, no fundo, nós precisamos ir muito além do Bolsa Família. Quando nós pensamos no grande tema assim da desigualdade, acho que é importante ter em mente que isso aqui não é um jogo de rouba-montinho, isso não é um jogo de soma zero, assim, é um ganha-ganha, é construir condições para que as pessoas tenham, a partir de uma educação básica de qualidade razoável para todos, uma saúde básica de qualidade razoável para todos, que essas pessoas tenham chance, né, de construir o seu futuro, de buscar o seu sonho, no fundo, em última instância, de ter uma vida digna e feliz, né? Tem um pouco aí de mentalidade também em jogo, né? Assim, a ideia do capitalismo selvagem funcionando como uma cola social é absurda. Então tem aspectos culturais também. Então não é um tema trivial, mas acho que as pessoas sentando para conversar identificam um caminho geral que é mais ou menos nessa linha. O mais ou menos é bom também que seja, para que haja debate, para que haja movimentos pendulares, não polares, mas pendulares. Né? Vamos um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, e aí a coisa tende a avançar. Eu tenho reparado, Armínio, a gente tem filhos mais ou menos da mesma idade, e é uma coisa interessante, uma mudança. Eu brinco com eles, que pelo menos meus filhos já nasceram com boi na sombra, né? Tiveram um outro, mas eu verifico até muito satisfeito do comportamento deles. Por exemplo, meus filhos não fazem a menor questão de carro, eles procuram andar muito de bicicleta, de meios de transporte público. Eles não têm a menor ligação com coisa de marca, de moda. Eles são muito mais... Eles mesmos, quando eram adolescentes, era completamente diferente, mas à medida que... mas eu vejo, até nos adolescentes, a preocupação em você, digamos, ser mais integrado com a natureza, né? Ser, digamos assim, mais orgânico, não ligar tanto para marcas, não ligar tanto para modismos, né? Hoje é cool, né? É bacana você ser um cara assim mais frugal, né? Você percebe isso? Ou será que é só uma visão de poliana minha? Não, eu percebo, sim. Eu percebo através dos meus filhos também, e de observar, em geral, os jovens buscando um caminho, eu diria, mais despojados, de fato. Ao mesmo tempo, eu também vejo com muita esperança, com muito gosto, a politização dos mais jovens e eles se preocupando e discutindo e muitos indo para a política. Que eu, em última instância, penso que o nosso futuro, enfim, o que nós vamos deixar para eles vai estar longe de resolvido e eles vão ter que se virar e trabalhar muito para desempenarem aí algumas coisas aqui no Brasil que ainda estão longe de resolvidas, né? Então, é bom eles estarem se envolvendo mesmo, porque é o futuro deles que está em jogo, né? Essa aqui é a história. Exatamente. Na verdade, a nossa responsabilidade hoje, né, é muito mais com os nossos filhos e com os nossos netos. Eu acho que a gente tem um papel
Eu acho interessante, né? A vida nos reservou, talvez, numa determinada idade, estar ainda bastante útil e responsável para poder haver um futuro em que a gente não vai usufruir. Mas, certamente, nossos filhos e netos vão usufruir. Agora, uma pequena provocação, uma observação, uma fofoca, talvez, né? Mas eu, por força do meu trabalho, eu me relaciono com muita gente, eu sou um tagarela, gosto muito de conversar, e eu converso desde o gari até, se o presidente da República deixar, eu converso, eu gosto de conversar com as pessoas, conhecer da vida. Eu tenho observado o seguinte: primeiro, com esse negócio do isolamento, a gente retoma muitas relações que a gente há um tempão a gente não falava, conversa com amigos e tal, e eu reparo que as pessoas que estão mais tensas, que estão mais, digamos assim, eu brinco, nervosinhas, né, neuróticas, são os meus amigos do mercado financeiro e os grandes advogados, né? E, na contramão disso, eu tenho conversado com os meus amigos, por exemplo, que não são médicos, mas não são aqueles medalhões, mas são médicos, professores universitários, trabalham em hospitais públicos, têm consultório, tem aquela vida parecida com o de professor também. E esses, muitos deles, inclusive, estão no front, estão lá expondo, correndo o risco, o maior risco, né, que você pode correr, que é o risco de perder a vida. E estão todos, assim, em high spirits, né, de bom humor, e não estão reclamando, estão lá. Eu fico até com alguns muito emocionado, porque são caras que eu conheço há muito tempo, amigos meus do Colégio de Aplicação, e infectologistas e tal, e estão lá, não estão reclamando, continuam ganhando muito menos, e são caras capazes, gente que estudou, enfim, no John Hopkins, pessoas preparadas, e que, sim, pô, estão lá morejando, né? Não vem a família para ficar. É preconceito meu isso, mas ou é um sentimento? Não, eu acho que é o anti-preconceito, né? Porque eu realmente eu sou filho de médico, sobrinho, neto, e sempre tive a maior admiração pela profissão, e o que eles estão fazendo agora é notável, é notável. E com essa atitude despojada, né? Eu li no jornal aí essa semana que 25% do staff médico ou de enfermagem da UFRJ já contraiu o vírus. Então, assim, e eles estão lá na luta mesmo, e eu acho que eles estão dando um exemplo para todos nós. Eu acho que essa atitude solidária é necessária hoje em dia em toda parte. Pega o governo agora distribuindo dinheiro. Esse dinheiro vai chegar primeiro aí para 20 milhões, 30 milhões, eventualmente vai chegar até 80 milhões. Ao longo do caminho, a demanda por uma mão, por uma proteção, uma ajuda, só vai crescer. E então essa atitude precisa se espalhar, né? Eu acho que ela vai. Essa é a minha leitura. Vai ser difícil. Nós estamos entrando aqui na cratera de um vulcão em erupção. Mas eu acho que a gente chega lá no final. Vamos perder gente querida. E aí eu espero que as lições sejam aprendidas, né? A gente precisa também, nós, enquanto sociedade, já estar pensando no que depois nós vamos ter que fazer para criar um Brasil melhor, né? Um Brasil mais próspero, mais justo, mais gostoso de se viver. Você não acha que... você até falou anteriormente, mas você não acha que, por exemplo, algumas ações de governança, algumas ações... eu acho que no mundo que está aí por nascer, por viver, o que fica evidente que o mais importante é a gestão. Essa questão da pandemia, a própria questão da saúde no Brasil, no mundo, não é um problema, é um problema de gestão. E cada vez mais a gestão eficiente, a gestão com conhecimento, equilibrada, é que vai realmente poder fazer com que a gente
enfrente os problemas imensos que estão por vir. Eu concordo com você no seguinte, a pandemia, digamos assim, é o momento agudo do negócio. Mas após a pandemia, talvez virá o mais complicado, o mais difícil, porque aí sim que nós vamos ter que realmente enfrentar problemas estruturais e tal. Você não consegue realmente enxergar que possa haver uma coordenação maior, global, para você poder tratar essas questões de saúde pública, as questões de educação, as questões ligadas à infraestrutura e tal, até a própria questão de distribuição de renda, não com você anular governos, mas você estruturar ações mais globais. Você acha que isso não é possível? Ou é muito difícil? Olha só, eu acho que no mundo global nós estamos passando por um momento difícil. O que existe, e não é pouco, é a abundância e o acesso à informação. Talvez seja a coisa mais importante, a ideias, em geral, a informação baseada em dados e experiências concretas. Então, mesmo que não haja essa integração toda entre as nações e que, em alguns casos, até se dê para trás, o mundo da informação é totalmente poroso e aí nós, aqui no Brasil, vamos ter que nos organizar para aproveitar disso. Nós somos um país de renda média. Nossa renda é 20% da renda americana por pessoa. Então, tem muito espaço para nós melhorarmos. Assim, eu não aceito essa ideia. Às vezes a gente escuta, não, o potencial de crescer no Brasil é 2%. Isso é um absurdo. Isso é se acomodar com a mediocridade. Então, eu não perdi a esperança. Agora, no campo da gestão, onde há espaço para melhorar e muito, é na gestão do próprio Estado. Quer dizer, nós temos um Estado relativamente grande para um país de renda média, nós somos um país que tem uma rede de proteção social, mas há muito espaço para melhorar a gestão, vamos chamar isso o RH do Estado, e eu tenho me envolvido um pouco nessa discussão, porque eu acho que seria possível, com reformas até subconstitucionais, apontar as coisas numa direção que eu acho que criaria um círculo virtuoso. Eu digo isso pelo seguinte, você trabalhou no BNDES, eu trabalhei por quase 6 anos no Banco Central. Eu acho errado demonizar o funcionário público, sabe? Acho que isso acontece com muita frequência. Mas, por outro lado, eu acho que assim, nós, todos, né, brasileiras, cidadãos aqui desse nosso querido país, nós temos o direito de exigir mais, de fato, do Estado como um todo, e isso, para acontecer, requer uma reorganização. Tá? As pessoas precisam ser avaliadas, elas precisam ter mais incentivos para trabalhar. Claro que nunca vai ser como na economia privada, no mercado financeiro, aí são esquemas assim mais radicais, mas sem perder a cultura de servir, que tem que ser a cultura, né, do serviço público. Acho que tem muito espaço. Esse é um espaço bom para se aproveitar, e eu penso que isso, passada essa fase emergencial aqui, espero que fique dentro desse ano, acho que nós temos que voltar a essa agenda para discutir grandes temas, né? Gestão do Estado, sistema de saúde, sistema tributário, e outros. E eu penso que, apesar de toda a confusão que existe hoje aqui, brigas entre poderes e tudo mais, tem sido possível algum avanço. E então acho que nós vamos precisar disso assim que essa fase mais aguda passe. Armínio, e nesses dias aí de quarentena, né, o que mudou na vida do Armínio Fraga Neto? Eu tenho feito várias descobertas. Primeiro, porque eu me reencontrei com a minha biblioteca. Eu estava há séculos tentando reorganizar meus livros e é um momento para mim. Todo dia eu me dedico 1 a 2 horas a isso, para encontrar velhos amigos, né? Telefonar. E eu tenho descoberto que eu posso ser feliz com muito menos, né?
Estou aqui em casa com a minha mulher e o cachorro. Por via das dúvidas, escondi todas as facas pontudas, just in case, né, claro. Mas e você? Como é que você está atravessando esse período aí, digamos, de recolhimento forçado? Eu estou muito parecido com você. Eu estou aqui com a minha mulher. Nós temos cachorros, muitos livros. Nessa primeira fase eu acabei lendo menos do que eu imaginava. Tem muita coisa acontecendo, acabei me envolvendo com muita coisa. Mas não me queixo, não. Eu tenho procurado as pessoas, assim, de uns 10 dias para cá, procurar falar com amigos, com gente querida. Eu sou um bicho meio caseiro já, então, assim, eu estou acostumado a ficar em casa. O que eu não estou acostumado é ter que ficar em casa. Ficar em casa em si, eu tenho uma vida confortável. Então, assim, eu fico pensando nos outros que estão confinados, que têm espaços pequenos, que têm dificuldades até com coisas muito básicas de higiene, nessa época também de isolamento e por aí vai, né? Então, assim, eu estou podendo trabalhar, estou procurando cuidar da saúde, fazer exercício, comer direito, e torcendo para que isso passe o mais rápido possível e torcendo para que, né, quem não tem o conforto que nós temos em casa consiga passar por esse furacão aí, assim, e sair do outro lado, assim, direito, que não é mole, não. É isso que me tira o sono, né? Só de pensar que a Rocinha é o maior aglomerado de tuberculosos do mundo, né? Pois é. Isso me deixa realmente até com uma certa culpa. Eu me sinto até, nessa ocasião, mais do que privilegiado. Por isso, assim, a gente está nesse trabalho de conversa. Eu acho que, de certa forma, a ideia é despertar nas pessoas alguns insights, né, alguns pensamentos, né, para as pessoas refletirem um pouco sobre o que se está vivendo e sobre o que existe ali a 200 metros da nossa casa, 300 metros, né, que essa mistura que tem no Rio de Janeiro, que eu acho benéfica e perversa ao mesmo tempo, né, da miséria com a riqueza, né, é uma coisa, é um confronto. A gente se acostuma a isso, e isso é péssimo, né? E a gente não pode se acostumar a isso, não é para ser assim. Enfim, eu te agradeço muito esse seu tempo. Uma última pergunta: até quando você pretende trabalhar? Não pretendo parar, não. Essa Enquanto a cabeça estiver funcionando, eu vou seguir. Eu tenho 62, então você estava falando mais cedo, nossa geração e tal. Você vai que a gente dá sorte. Emplaca aí mais uns 30, quem sabe não dê para trabalhar bem mais uns 20. Não, até os 80, se o Criador não me chamar, eu estou aqui firme. Eu também. Eu acho que é por aí. Eu acho que é bom e eu considero uma dádiva, um luxo poder trabalhar e eventualmente ajudar, né? Eu acho que é uma hora de demanda por solidariedade assim extrema. Quem tem a chance de ajudar, que ajude. Assim, o quadro é dramático. Qualquer ajuda de qualquer natureza vale muito nesse momento. Então, para quem estiver vendo a nossa conversa aqui, quebrem os porquinhos aí, peguem o que der para pegar e ajudem. Se cuidem e ajudem. Acho que esse é o lema aí do momento. Muito obrigado, Armínio Fraga Neto, você participar aqui do nosso Longe Se Vai. Eu quero agradecer também a nossa equipe técnica, o Anderson Santos, na produção a Letícia Pacheco, na pesquisa a Gabriela Nisquier e Paulo Peçanha, na direção o Nando Chagas, que estudou com o Armínio na escola, no Jardim de Infância, mas acho que o Armínio não lembra, e não está hoje porque o pai dele está sofrendo uma cirurgia. E na coordenação de mídias, a Denise D'Ambros, e na coordenação geral, a Esther Jablonski. Esse é o Longe Se Vai, um programa que tem o patrocínio da Bom Geral, a Egon Group, uma empresa que se preocupa com o futuro.
Muito obrigado, Armínio. Até a próxima. Foi um prazer.